Eu morava em Florianópolis e lá, a ilha de Florianópolis é uma ilha muito comprida, né? Então, o norte de Florianópolis é longe do centro e o centro longe do sul. O sul e o norte, então, nem se fala, né? Lá eu dividi, então, os meus atendimentos em dois bairros. Eu montei um consultório no centro e eu montei outro na Praia dos Ingleses, que fica no norte da ilha. Então, eu consegui atender a essas duas populações, digamos assim, o povo do centro e sul e o pessoal que morava no norte. Quem conhece Floripa sabe, esses lugares são considerados longe um do outro e demanda um tempo de deslocamento do paciente. Então eu optei por esses dois espaços, podendo assim dedicar dias específicos para cada uma dessas localidades. Bom, em ambos os bairros, a sala era bem menor do que o meu primeiro consultório. E nesse caso, eu já planejei armários fechados, com um pequeno espaço aberto, para guardar ali as caixas de brinquedos, os materiais mais infantis, sem que eles ficassem tão visíveis. A mesa infantil podia ser facilmente modificada do seu local e poderia se tornar uma mesa de apoio, uma mesa que atendesse adultos quando eu estivesse sentada, eles no sofá ou na poltrona, ou então, quando eu estivesse atendendo adultos, ela poderia ficar num cantinho como uma mesa de apoio. Eu vou te contar um detalhe que poucos sabem. Eu mantinha uma caixa, tipo aquelas caixas de container, gente, igual essa que tem aqui atrás, ó. Aqui atrás de mim tem umas caixas de container que eu ainda uso para guardar materiais no meu armário, hoje com espaço aberto, um espaço fechado, eu ainda uso essas caixas de container. Então, essas caixas de container, eu tinha uma que eu levava no carro. E ali eu tinha materiais de um consultório e levava para o outro. E assim eu fazia. Não precisava ter material duplo, né? Material duplicado nos dois consultórios. Eu colocava na caixa de container, levava os materiais de um consultório para o outro, de acordo com o que eu planejava para usar com os meus pacientes daquele dia, do dia seguinte. Assim, eu não precisava ter um monte de material repetido, né? E aí, somente quando eu montei o quarto consultório, eu penso que eu cheguei no que hoje eu considero o consultório ideal. Eu investi em um painel. É um painel onde eu tenho duas mesas. Esse painel tem duas mesas dobráveis. Uma é baixa, para eu poder usar com as crianças menores, e uma é alta, que eu uso com os jovens, com os adultos. Esse painel tem ainda a possibilidade de fechar as duas mesas. Eu fechando as duas mesas, eu fico com um espaço muito grande, amplo, né? Que eu posso usar somente com tapetes ou poltronas. Este espaço, quando eu fecho as duas mesas, que ele fica amplo e eu tenho um tapete, eu consigo trabalhar muito com crianças pequenininhas no chão. Esse sistema de abre e fecha das mesas é muito rápido. Colocar as cadeiras baixas em um cantinho também é rápido. Em questão de 1 minuto, eu podia atender crianças de 2 anos e em seguida um adulto. Eu percebi que nunca mais eu escutei aquelas frases que continham em si uma certa resistência para o atendimento de determinada faixa etária. E desde então, gente, nunca mais eu abandonei esse sistema do painel com as duas mesas, uma mesa baixa e uma mesa alta. O projeto desse painel foi feito por uma arquiteta minha, a minha amiga lá de Floripa, e quando eu mudei aqui para Ilhabela, que é onde eu moro hoje, moro atualmente na ilha, em Ilhabela, já no primeiro consultório que eu montei aqui, eu peguei esse projeto, levei para o marceneiro e já iniciei o consultório com esse sistema de mesas. Também eu nunca mais abandonei a ideia do armário fechado com um pequeno espaço aberto, onde eu pudesse colocar os meus livros, exatamente como está acontecendo aqui, que vocês estão vendo aqui. Eu estou no consultório e esse é o espaço hoje onde eu posso colocar os meus livros. Foi com esse consultório, gente, que eu alavanquei os meus atendimentos, que eu pude atender a todos com o conforto e o bem-estar que cada um dos meus pacientes merece. Foi assim que eu pude, então, seguir aí o meu caminho rumo aos 15K por mês. Então, gente, vamos pensar o que foi que eu aprendi, né, com isso, de uma maneira bem objetiva, porque esse aspecto vai sim te ajudar a ter o próprio consultório e também vai chegar ao faturamento de 15K por mês. Ter espaços para diferentes idades, ainda que eles estejam todos organizados de uma maneira muito distinta, definitivamente não é a melhor opção. Apesar de que a gente ainda vê muito isso acontecer.
Fazer isso, apesar de recomendado por alguns profissionais, não vai te ajudar a chegar mais rapidamente aos 15K por mês, eu te garanto. Esses espaços, se eles estiverem visíveis, serão sim um motivo de objeção para muitos pacientes ou para os responsáveis destes pacientes. E isso não é bom para um início de relacionamento profissional que exige bem-estar e também exige uma relação de confiança. O melhor e mais indicado é ter um espaço que às vezes até pode ser pequeno, menor do que você tinha pensado no primeiro momento, mas que atenda a todos de uma maneira muito confortável. E também é evidente, né, que economize o seu tempo e o seu próprio trabalho de organização desse espaço, que mantenha os materiais organizados de maneira que não fiquem visíveis para todos o tempo todo. Bom, voltando lá ao nosso próprio consultório dos sonhos. Os móveis, eles não são os únicos fatores determinantes que você deve considerar. Montar um espaço de atendimento que possa atender a todos vai muito além de uma combinação de móveis. Montar um espaço de atendimento confortável é uma combinação de fatores que envolvem também decoração, os objetos, poder organizar tudo, gerando uma sensação de aconchego e ainda de sensação de bem-estar. Ao mesmo tempo, é importante que você se sinta bem equipada para não faltar nada que seja necessário nas abordagens que vocês precisam fazer com cada um dos pacientes que chegar, de acordo com as diferentes idades e as demandas deles. Além de móveis necessários, é preciso pensar em localização, acessibilidade e decoração. Quando eu compartilho com outros profissionais, como psicólogos ou fonoaudiólogos, no meu consultório, por exemplo, eu tento fazer acordos na montagem deste espaço e ainda assim ter uma possibilidade aí de reduzir, né, os gastos. Então a gente tem uma economia também possível quando a gente monta com outra pessoa. Sempre tenha em mente que os elementos do seu próprio consultório, todos eles, sem exceção alguma, são fatores essenciais para atrair o público e tornar a sensação de quem é atendido agradável. É preciso aliar ao conforto a decoração. Sempre é necessário pensar no bem-estar de quem está ali. A sua caminhada rumo aos 15K por mês não está vinculada de forma alguma a ter um consultório diferente para cada faixa etária. Imagina, isso é quase impossível, né? Tem que investir muito para isso. Também não precisa ficar investindo em muitos móveis e materiais tão específicos assim. Afinal, isso demandaria muito, muito dinheiro. E este não é definitivamente o nosso objetivo. O nosso objetivo é faturar 15K no mês.